Salve, salve, jovens! Está começando a terceira temporada do The Briefcast, o videocast do The Brief. Antes de mais nada, curte o canal, acione o sininho para receber as notificações de novos episódios e assine também a news do The Brief, para você ficar bem informado sobre tendência de tecnologia, comportamento e inovação. Nessa temporada, a gente vai falar sobre gerações. E se você já viu os outros episódios, sabe que a gente falou de X, Y e Z. Mas se você não viu ainda, para agora o que você está fazendo, vá ver os outros vídeos para poder acompanhar esse último episódio. Porque hoje a gente vai imaginar o futuro dos estudos geracionais e da geração alfa. Ousados, né? E quem está comigo nessa ousadia, como sempre, é o Rafa Comenali, antropólogo organizacional e fundador da Tropix. Tudo bem? Tudo bem. Vamos pro último? Vamos embora. Eu tô adorando essa tradição que a gente tá estabelecendo de ter um episódio por temporada, esse papo, assim, mais intimista. O problema é a gente parar de falar, né? parar de falar, exatamente. Sim, eu também acho. Mas eu acho que é bom isso, né? Vambora. Vambora. A gente tem relatos que as pessoas gostam que a gente se provoca. Ah, é? Então tá bom. Na verdade, você me contou um desses relatos. Não sei. Que você falou que alguém te disse que adora que a gente fica se tirando. Ah, sim, isso é verdade, é verdade. Mas eu acho que deu uma apimentada. Mas é você que me tira, que eu sou super fofo. Né? Ah, sim, há controvérsias. Mas, Rafa, vamos lá. Eu acho que esse episódio, assim, eu tô mais tensa, porque é um episódio diferente dos outros, que a gente tinha uma pessoa aqui pra fazer as vezes do case da geração. Apesar de que o nosso objetivo durante toda a temporada era desmistificar esse recorte puramente geracional, né? Mostrar todos os marcadores sociais que formam uma pessoa. Acho que a gente conseguiu, a gente trouxe boas pessoas aqui que mostraram que não são só X, Y e Z, né? Tem vários outros marcadores que acabam trazendo coisas diferentes ali para a história delas. Mas esse episódio a gente vai falar de uma geração que ainda a gente não consegue ter muita noção de como vai ser. Quer dizer, a gente tem uma noção de como vai ser, mas a gente vai imaginar muitos futuros delas, né? E vai imaginar também como é que eles vão começar a estudar as gerações, que eu acho que esse é um ponto bem legal. Antes de mais nada, vamos só relembrar quem é a geração alfa. Então, são os nascidos de 2010 até 2020? 25, teoricamente. 25. Então, a gente tá falando, por exemplo, das minhas filhas, né? Eu tenho uma filha de 9, eu tenho uma filha de 5 quase. E são elas que vão entrar no mercado de trabalho daqui a alguns anos, que vão se tornar economicamente ativas num mundo muito diferente do que a gente está vendo hoje. Mas eu acho que você podia também falar um pouquinho, já que você é o cara do conceito e traz muitas referências, isso que você me contou nos bastidores sobre como que eles estão pensando em estudar esse recorte geracional, porque hoje a gente fez muitas críticas durante toda a temporada de como que isso é feito, né? Com um olhar muito restrito, talvez muito marqueteiro, enfim. E como é que eles vão pensar daqui pra frente? O que você tá vendo ali de estudos que fazem mais sentido para as próximas gerações? Cara, eu acho que foi muito legal, porque a gente tinha essa intenção durante a temporada, porque esse já era um incômodo nosso. A gente já tinha lido alguma coisa, mas veio muito no incômodo nosso, dessa coisa de rotular. E a gente tentou aqui provar um pouco sobre isso. Eu acho que às vezes a gente conseguiu, às vezes a gente não conseguiu. Eu acho que bastante quando vezes a a gente não veio, conseguiu. Eu acho que ela ficou bem dentro do estereótipo. Quando a Isis veio, eu acho que a gente ficou... A Andrea X e a Isis Z, a gente ficou bem... Putz, a Isis é bem diferente e tal, bem mais misturada e tal. Nessas características. E às vezes eu acho que a gente caiu no rótulo. Caiu no senso comum, né? Mas também não sei também se o problema é cair no senso comum, porque também... As pessoas estão ficando cada vez mais diversas, mais diferentes. As divergências de pensamento estão ficando muito mais amplas. Por quê? Porque tem acesso à informação, porque eu consigo me conectar com grupos que pensam que nem eu. Vamos pensar, o fenômeno da pós-verdade, do terraplanismo ou do negacionismo. Como é que essas pessoas se juntar antes da internet nessa escala? Então eu crio uma bolha de realidade que eu tenho um grupo de pessoas que, independentemente da sua idade, porque eu posso ter pessoas ali mais velhas, mais novas, geralmente são mais velhas, mas enfim... que pensam aquilo, que vão tem aquela mentalidade, naquilo. que vão acreditar. E que vão se retroalimentar, né? Vão se retroalimentar. Inclusive tem umas características, geralmente são pessoas que se sentiam párias na escola, que sofreram muito bullying e tal, e que de alguma maneira hoje sentem... Pertencimento, isso, que é a coisa do eu quero viver em grupo do ser humano. E conseguem muita projeção, né, de um podcast. Então, assim, parte do que eu tenho estudado é o seguinte... Talvez naquele momento de década de 80, década de 90, fazer pesquisa por telefone fizesse sentido. Porque talvez eu tivesse um pensamento um pouco mais massificado por conta de que os meios de informação eram os mesmos. Sim. Né? Quando a gente era criança,
todo mundo assistia Jornal Nacional. Eram poucas opções, né, pra se informar, né? Então tá, tudo bem, eu tenho diferentes viéses políticos, né, eu tenho diferentes vivências ou religiões, mas referências. Jornal Nacional. Uhum. E hoje eu leio o Brasil Paralelo, ou eu leio a Piauí, ou eu vejo o Nacional, ou tudo. Uhum. Então essa é uma construção de repertório muito diferente, e de visão de vida muito diferente. Muito mais profissão disponível. Muito mais. Numa época onde advogado, médico, engenheiro, jornalista, enfim, 10 padrões. As 10 básicas dominavam. Isso, porque a gente pegou essa coisa do turismo, Rádio TV e Mas tal. ainda assim, bem limitado, né? Ainda bem menos, né? Do que hoje, que às vezes nem faculdade é interessante. Enfim, para algumas pessoas, elas não acham interessante. Então, acho que tem assim, igual a pesquisa política, que errou-se muito nos últimos anos. Os mecanismos são mudar, porque a maneira de se comportar da sociedade mudou por meio de um contexto muito mais amplo do que a idade. Então, esse episódio acho que é pra desdizer um pouco de tudo que a gente disse, mas também por conta de um olhar de futuro. Sim. E de que a gente precisa mudar a forma de mensurar as coisas e o que a gente quer mensurar. Porque eu tava lendo o artigo da Pew Research, que é o principal instituto que estuda gerações, falando que, cara, é muito... Eles falam de catch, né? Tipo, é muito... Como que eu vou traduzir catch? Atrativo. Atrativo, você falar Y, Z e tal, Super. né? E é fácil de fácil compreensão, no sentido de você estabelecer grupos e tal. Mas, sei lá, é isso, né? A gente falou no começo do episódio de Y, o quanto que esses paradigmas estavam muito relacionados à idade, mas que assim, cara, uma pessoa que nasceu em 95, uma pessoa que nasceu em 2005... No nível de mudança de muda é muito diferente. Agora, alguém que nasceu em 82, alguém que nasceu em 86, 88, tá um pouco mais próximo. Né? O quanto que a música mudou, ou qual era a diversidade de gênero, ou quanto que eu tinha acesso. Né? Porque hoje, na mesma playlist do Spotify, eu escuto funk, K-pop, música clássica, jazz. Sim. E antes era a pessoa do jazz, enfim. E aí, nisso que você tá falando, então, desse estudo da Pew Research, eles estão propondo que haja um recorte menor dessa geração, porque não hoje pega um range muito alto? Não só. Acho que é um lance que é legal, que é isso, você dar mais complexidade para a pesquisa, e ela ser menos simplista de você tem entre 30 e 40, então você é assim, ou você tende a ser assim. Nem tudo é tão determinista. E eles fizeram um processo muito legal de escutar os críticos, porque há muitos críticos sobre a questão de geração. Eu tenho certeza que grande parte da galera que ouviu a gente falou, que papinho, que... Mas o nosso primeiro episódio, eu não sei se você lembra, o nosso Abre falava justamente daquela carta que fizeram pra Pew Research reclamando sobre o recorte geracional. Não lembrava. Pois é, a gente comenta isso também, né? Que tipo, cara, chega de fazer isso, vocês estão acabando com a galera, né? E rotulando as pessoas numa caixa muito pequena. Sim. Né? Não necessariamente ela acomodava todo mundo antes, mas muito menos agora. Então eles falam de uma coisa de sobreposição. Tá, por quê? Porque, cara, tudo bem, eu fazer os recortes de idade é alguma referência. Você precisa partir de algum lugar, Você precisa partir de algum lugar. Agora, isso vai muito além de ter a ver com idade, e mais com dados demográficos, que é o que a gente falou sobre marcadores sociais. Pessoas de 15 anos japonesas, né, que vivem no Japão, pessoas de 15 anos que vivem no Congo, e pessoas de 20 anos que vivem no Brasil ou em São Paulo, vão ter características demográficas muito diferentes. Dentro de São Paulo, eu vou ter vários marcadores sociais diferentes. Né? A minha relação com o trabalho, o dinheiro que eu ganhei, né, o salário que eu ganhei, em comparação a uma mulher negra, é completamente diferente. Sim, e a gente pode ter a mesma idade. Né? Então, assim, né, eu tenho uma amiga que, inclusive, ela trabalha na consultoria com a gente, que ela é uma mulher negra. E aí a gente já conversou algumas vezes sobre o meu currículo, entre aspas, vale muito mais que o dela. Mesmo que às vezes ela tem mais formações do que eu. Acadêmicas. Mas as pessoas oferecem salários menores, as pessoas, enfim, é diferente. Já é sabido, inclusive, que as mulheres no Brasil estudam mais e ganham menos, né, do que os homens. E quando a gente pega na escala de homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra, vai às vezes é 50% do salário do homem branco para mulher negra. Enfim. Então, algumas complexidades. Por exemplo, em colocar por década.
né? Que é isso, 92, 98 é uma coisa, agora 92, 2004, putz, é outra coisa, né? Ou melhor. E hoje os recortes que eles têm ali realmente pegam décadas muito distintas, né? É sempre meado de uma década e meado de outra, né? 95 pra 2010? Não, é outro Você tá louco. Nada a ver. Nada a ver. Agora, 2003 pra 2010, muita coisa diferente, mas eu acho que um pouco melhor. Só que tem uma outra que eu gosto muito, que é o que a gente tava conversando, que é por momento histórico. Ótimo. Então, pandemia, como cada geração reagiu, né? Tinha um dado que era muito interessante, que os baby boomers eram os que menos tinham medo da pandemia. Porque já passaram por tanta coisa. Sendo que eles eram o foco da doença, né? Aquela coisa de prende os velhos em casa, os velhos não param de sair, tá todo mundo em casa. E o cara falava, cara, nessa altura do campeonato eu já passei por tanta coisa, eu não vou morrer disso. Né? E as crianças de prédio, em casa e tal, não sei o quê, enfim. Então, como que essas gerações reagiram ao final da ditadura? Como que essas gerações reagiram ao 11 de setembro? Como essas gerações reagiram... Porque, por exemplo, eu pego, vai ali, década de 90, provavelmente, meados, final de década de 90, acho que foi Guerra do Kosovo, se eu não tô enganado. Acho que foi 99, alguma coisa assim. Eu posso estar redondamente enganado, mas que seja. Iraque, Afeganistão. O que é uma geração nos Estados Unidos que pegou isso, que foi pra guerra? Essa pega ali os jovens. E o que é a geração de 5 anos antes que não foi pra guerra e que pegou, sei lá, do Iraque pegou 11 de setembro, 3 anos antes? É muito diferente. Sim, com certeza. Então, eu acho que o componente histórico é muito interessante. E com aí, a demografia. Sobrepondo uma outra. Sobrepondo. Faz super sentido. Aí você cai o risco de trazer menos rótulos. Eu não acho que ele consegue... Não dá pra gente sobrepor tudo que seria, talvez, importante. E difícil. Senão você vai cair na especificidade do ser único, do indivíduo, mas acho que é um bom começo, né? Porque se você quer tentar... O ser humano é louco por classificação, né? Sim. Tanto que Nossa, como a gente tá cabeção hoje, né? Super. Tanto que a antropologia, né, que é a minha vibe da antropologia organizacional e das experiências imersivas, que tem a ver com o estudo dos comportamentos, eu fazendo um jabá aqui. www.tropix.me. Vai estar aqui embaixo. Não consegui o .com, não consegui o .com.br. Sinto muito. Tem um lance que é o seguinte, a antropologia, ela nasce ali no século XIX pelo desconforto da relação de subjetividade e alteridade. Subjetividade, sou o meu olhar do eu, alteridade, saber que existe outra pessoa. Por isso que o conceito de empatia, eu já falei aqui em alguma temporada de eu me coloco no lugar do outro. É inexistente. É inexistente. É uma completamente, é uma falácia. E aí, tema da nossa segunda temporada. E aí, então nasce do desconforto do homem branco europeu, né, para as outras sociedades, que ele considera inferiores, né, que é, enfim, é evolucionismo cultural, que é a base do racismo, da misoginia, da escravidão e assim por diante, e do capitalismo. Quando eu coloco em perspectiva esse olhar por meio dos indivíduos, eu consigo ter uma visão de sociedade por meio das pessoas. Então é um olhar um pouco menos limitador. Mas a categorização, ela faz todo sentido. Então, qual é a primeira característica de categorização da antropologia? Graus de parentesco. Eu sabia disso. Sensacional. Tanto que o primeiro, não sei se é o primeiro, mas um dos acho que é o primeiro livro do Levi-Strauss, o primeiro grande livro, são as relações básicas de grau de parentesco ou qualquer coisa assim. Porque nem toda a sociedade classifica igual. Nem toda a sociedade primo é o que a gente entende como primo. Nem toda a sociedade pai é o que a gente entende como pai. Então há uma sociedade, por exemplo, que eu não vou lembrar agora onde é, que o pai responsável pela criança é o irmão da mãe e não o pai. Você tá brincando. Nossa, isso é muito interessante. Sensacional. E o como... Mas é um homem. É um homem. Tá. É porque é o papel de pai. Sim. Né? Então o gênero ainda é igual, digamos. Ou tem sociedades onde responsáveis pela criança é toda aquela comunidade. Não tem exatamente um responsável. Sim, e tal. Todo mundo é filho de todo mundo e tal. Então, assim, categorização é como a gente vive, né? A gente categoriza tamanho de roupa, a gente categoriza número, a gente categoriza alfabeto. A categorização de muitas coisas, ela é extremamente importante. Pra gente se organizar socialmente. Né? São 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Até quando você pensa nos códigos elementares. Então, um cavalo tem um desenho de cavalo. O cavalo tem o nome cavalo. Pra que todo mundo sabe que cavalo é cavalo. Né? Mas eu tenho diferentes línguas, tem palavra que não é. Então, essa complexidade, talvez ela seja difícil de ser totalmente alcançada. Mas a gente começa a ter, pelo menos, marcadores ou classificações menos simplistas
e de estereótipo. Porque aí eu acho que esse é o grande perigo, né? Esse era o perigo, que a gente fala muito no início da temporada. Que eu acho que também, quando a gente falou do negócio do estereótipo e como o pessoal tava reclamando dos recortes e como era estudado as gerações, eles falaram muito que esse recorte de geracional era tão falacioso quanto a astrologia. A gente fez até uma brincadeira, verdade. né? Mas eu achei também legal que você trouxe desse novo posicionamento, talvez, da Peel, que vai provavelmente ditar o que vão fazer nos próximos anos, né? É que a gente começa também a entender que as pessoas que hoje a gente categorizou e estereotipou, no futuro talvez a gente consiga colocar elas em outras caixinhas, porque aí a gente vai olhar o que aconteceu delas a partir de um fato, né? Isso. Você sabe que isso tem muita semelhança com a psicanálise, que fala muito, que todo mundo sabe, eu já falei 10 vezes, mas eu gosto muito de psicanálise, estudei por um tempo, e eles falam muito que a psicanálise é o que você fez do que fizeram com você, né? E é um pouco disso, né? Tipo, o que aconteceu com você pós-pandemia? Né, o que aconteceu com aquela geração na pós-pandemia? O que você fez de você mesmo após aquele processo, né? A minha terapeuta diz que a gente cresce, mas o chão da criança é sempre o mesmo. Sempre o mesmo, exatamente. Sim, e aí pensa, vamos pegar a geração alfa, né? Uma pessoa de 10 anos que ficou no isolamento com uma pessoa de 3, vamos pegar as meninas, né? A Tita tinha... Tinha 3 meses tinha quando 3 começou meses, a pandemia. E a Tatá tinha 4 para 5 ali, É. né? Não, eu tinha acabado de fazer 4. Tinha 4,5. 4,5, verdade. Experiências completamente diferentes. Completamente diferentes. Esse que é o lance que é interessante. Tá, e você com 34, 33, a gente tinha na época, e alguém de 27, e alguém de 45, e alguém de 70. Então, são olhares mais direcionados à experiência humana e menos ao recorte de idade. Perfeito. Que é simplesmente um marcador antigo. Sim. E aí, a gente entrando na geração alfa, talvez a experiência humana que a gente possa começar a imaginar que essa geração alfa vai ter é a ascensão absurda da tecnologia, né? Inteligência artificial, metaverso, nanorobô, nanana. Isso talvez seja considerado uma experiência para a gente avaliar como é que vai ser as próximas gerações a partir dessas revoluções tecnológicas. Como eu adoro responder da primeira temporada, eu acho que sim e não. Eu acho que no sentido de entender o fenômeno, mas menos do tipo, essa é uma geração tecnológica, que é um erro que a gente até falou num dos episódios do tipo, as pessoas mais novas são super tecnológicas. Depende, o que significa ser super tecnológico? Sim. Significa programar? Ou significa usar um app? Ou significa estudar ouvindo música, pelo YouTube, sei lá. Né? Quando a gente conversou com a Nina, que vai ter os cortes aqui, ela não usa muito TikTok pra estudar. A gente vai colocar um take cortes dela aí. Sei lá, mas a Nina, na verdade, ela é o último ano de Z. Ela ainda é verdade. Mas ela tá numa vibe muito mais alfa, né? O Sim. irmão dela tem 9, ela tem 15, então assim, tá numa vibe muito mais alfa. Então assim, o que eu acho que faz sentido é a gente entender sim a tecnologia, mas muito mais qual é o impacto comportamental. Exemplo. Crianças que estudaram muito remotamente estabelecem relações como se não ter o recreio. Exatamente. Como? Exatamente. Durante 2 anos. Pessoas que fazem universidade online estabelecem qual tipo de conexão com seus pares? Sim. Porque, por exemplo... como é o network de uma pessoa que não consegue, né? Até uma dificuldade para entrar no mercado de trabalho, por exemplo, né? Eu, quando fiz pós-graduação de antropologia, foi na pandemia. Então, quase os primeiros 12 meses dos 18 foi totalmente online. Cara, eu tenho uma amiga que eu fiz. Na época a gente se falava, grupo de WhatsApp, mas você entendeu? É um outro vínculo. Aí vai até trabalhar com a gente, é uma das pessoas que faz parte da Tropix. Então, assim, como é que se estabelece relação? Qual é o nível de habilidade de escrita? Né? Eu tenho observado isso, habilidade de escrita. Né? As crianças têm que ter uma aula ou pegar um momento para escrever na mão. Né? E a velocidade, mas o quanto que a escrita tem a ver com a memorização. Então, assim, acho que são vários componentes que vão treinar, mas aí não é a tecnologia. Tipo, essa pessoa é tecnológica, essa pessoa escreve pouco à mão, e isso vai, por exemplo, dar o seu processo cognitivo de memorização. Porque na nossa época a gente escrevia muito ou para estudar, ou escrevia para memorizar. Tem muita gente na nossa cidade que escreve para memorizar, depois nem volta na anotação. Sim, eu ainda estudo assim. Eu também. Né? Não consigo sair. Apesar de que eu vou muito bem com áudio e com vídeo.
Nem tudo precisa escrever. Também. Ah, mas aí pode ser que alguém mais novo é muito melhor de áudio. Mas nesse sentido eu sou muito Y, que eu sou aquela pessoa que, tipo, pra fazer uma coisa séria eu tenho que pegar o computador pra comprar uma passagem, pra comprar não sei o que lá. Eu não consigo fazer com outros... Você não compra passagem no celular? Não compro, eu sou muito Y. Nossa, tava rolando esse meme esses dias, né, de tipo... qual que é a sua característica de geração, né? E a minha era muito, tipo, pra coisas sérias eu preciso do computador. Eu não consigo fazer do celular. Nossa, eu sou zero, eu faço muito mais coisa do celular. É, sério. A gente tava falando da tecnologia, aí eu vi umas aspas aqui de uma estudiosa de gerações numa matéria da Época Negócios, que é a Vivian Weller, que é doutora em Sociologia e professora da faculdade da UNB, a Universidade de Brasília. E ela falou assim, que para ela existe um empobrecimento da ideia de ver as gerações só através da ótica tecnológica, as futuras, né? E aí ela disse, uma geração não se constitui apenas pelo uso de tecnologias, mas a gente precisa perguntar que tipo de uso essa geração vai fazer com a tecnologia. Eu acho que também é muito isso, né? Porque não é dizer que, tipo, eles sabem usar a tecnologia a qualquer custo. Mas o que ela tá fazendo? Qual é a geração de valor em cima daquele uso, né? Sim. Eu acho que vale uma reflexão, a gente dá até um passo para trás. Porque a gente usa a palavra tecnologia de um jeito errado. Sim. Se a gente for pensar na tecnologia. Porque tecnologia é qualquer conhecimento ou instrumento que permite você fazer uma coisa nova. Roda tecnologia. Exato. Agora, a gente associa coisa eletrônica, digital e tal. É claro que quando a gente coloca no contexto digital, eu tenho uma outra escala, enfim. Mas você imagina a mudança da roda, você imagina também o domínio do gás pela iluminação da cidade. Então, assim, acho que a gente precisa colocar num lugar melhor, porque senão a gente fica muito nessa espuma da tecnologia. Porque numa sociedade altamente digital, a base ela é altamente digital. Então, assim, qual a diferença se grande parte dos usuários de banco usam aplicativo? Isso está dado. Exato. Isso não é mais um fator de comportamento que acho que modifica tanto. Ah, tudo bem, o ChatGPT e tal. Mas qual é a escala do ChatGPT? Quem é que consegue usar? Quem é que se letra? Então, assim, eu acho que tem componentes tecnológicos, sim, são importantes, mas eu acho que tem várias outras coisas que são mais. Eu acho que hoje, quando a gente pensa no ambiente político, ele é muito mais complexo. Ah, por causa da tecnologia? Sim, mas não é tecnologia. Temos Twitter há muito tempo. Sim, sim. Né? Temos Facebook a própria inteligência artificial existe tem bastante tempo. Muito tempo. A generativa tá mais em voga agora, mas né, ela já tá aí há muito tempo. O robô da fake news, mas o robô também não é de hoje. Aí o lance o cenário político ele é muito diferente. Mas a tecnologia já estava aí. Ah, eu utilizo, que é o que ela fala, a tecnologia de um jeito diferente. Sim. Mas isso muda um contexto social, político, econômico e social. Sim. E não é necessariamente a tecnologia por si. É mais a tecnologia como meio do que exatamente como fim do parâmetro, né, de critério de avaliação. Eu lembro uma vez, há uns anos atrás, eu estava fazendo uma matéria, era a ascensão de Facebook. E aí a gente, imagina... tinha acabado o Orkut, né? Facebook estava no auge. A gente tinha uns 23 anos? Foi quando eu comecei minha carreira em jornalismo em tecnologia. E aí eu fiz uma matéria sobre o comportamento das pessoas nas redes sociais, porque para todo mundo estava sendo muito chocante haters, esse excesso de opinião. Tava todo mundo muito, tipo, como assim? As pessoas agora têm opinião sobre tudo, todo mundo odeia tudo e tal. Isso, né, continuamos falando, mas naquela época foi muito exacerbado, e aí culpavam o Facebook. E aí eu lembro que eu conversei com uma psicóloga que ela falou, mas gente, pelo amor de Deus, o Facebook é só o meio, tá? Todo mundo sempre teve opinião, falou muito, agora a gente só tem um microfone ali, isso, né? E a proteção da tela. Exatamente, então mudou um pouco o comportamento no sentido de você ter mais recursos para que tudo aquilo que você pensava fosse ouvido por muitos, mas... No fim das contas, não foi o Facebook que fez isso já é do humano, né? Mas aí eu também acho que é um pouco dos dois. Porque o Facebook, ele é claramente espaço social. Então, eu também acho que ele reproduz em alguma medida o tecido e a dinâmica social. Sim, ele é uma praça pública, só que digital. Porque aí acho que dá pra gente pegar um outro exemplo. Vou pegar streaming de música. Vou pegar o Spotify para ser mais fácil. Eu tenho um fenômeno mercadológico que é interessante e de comportamento. Mas é porque ele não é de um espaço social. Ele é uma outra coisa. Ele é até relacionado à arte, né? Se a gente for parar pra pensar. Então, é o seguinte, como é que funcionava antes do streaming, né? Tirando toda a parte da cadeia, da produção, do físico, que isso aí já tá mais do que estabelecido, como é que funcionava o mercado da música antigamente, né? Eu dependia da rádio. Uhum. Tudo bem, ainda tem rádio, mas
as paradas de música eram feitas pelas rádios. A gente ficava esperando horas tocar a música que a gente queria pra gravar na fita. Isso, eu e você em especial, a gente ficava esperando horas pra passar o top 20 Estados Unidos pra gente conseguir ouvir Britney Spears, porque só passava de 15 em 15 dias. Com o Didi Wagner. Didi Wagner. E, enfim, então o artista lançava o álbum, né, enfim, o CD, o disco e tal. Depois fazer uma música de trabalho. A gente nem entendia o conceito de música de trabalho ou de single, pra ser sincero. Eu não entendia. Aí lançava a primeira, um clipe. Lançava a segunda, um clipe, assim por diante, a depender de quantas músicas. E aí ele ficava criando a sobrevida desse álbum dentro dessa divulgação. Uma turnê. De uma divulgação e tal, pro álbum continuar vendendo. Hoje é exatamente ao contrário. Ele lança um single, segundo single, terceiro single, álbum. Porque uma vez que o álbum tá todo ali, todo mundo escuta do jeito que quiser, a hora que quiser. E aí a música de trabalho perde um pouco de sentido. Sim. Porque eu não consigo direcionar o público para uma música, né? Sei lá, álbum da Taylor Swift. Todas as músicas do álbum foram pro top 50. Ele não é mais o artista que direciona, na verdade, é o público que escolhe, que adota uma música, né? A gente teve um fenômeno recente. Você joga e vê o que vai cair na rede, né? Exato. Então, por exemplo, quando teve a série da Wandinha, ressuscitaram uma música da Lady Gaga de um álbum de, sei lá, 10 anos antes, Bloody Mary. Foi o público quis, Bloody Mary subiu na parada. Então... E quando lançaram isso, e aí tem umas correlações também, lançaram Stranger Things, que era todo o seriado, e a Kate Bush voltou pras paradas. A Sophia Ellis Bextor, que voltou com Mother the Dance Floor por causa do Saltburn. Então, assim, é outra dinâmica. Então o mercado mudou. As músicas ficaram mais curtas, 2 minutos e pouco, pra caber no TikTok. Mudou o mercado de consumo. Mas também eu tenho, sei lá, a Adele da nossa geração falando quem que vai fazer música pra quem gosta de música 5 minutos. Eu vou. A Beyoncé que fez o álbum, né? Porque você não é música pop pra ficar mais fácil. A Beyoncé que fez o álbum que não tem nenhum visual. A galera ficou, cadê o visual? Aí ela deu uma entrevista esses dias falando, não tem visual, isso aqui é pra escutar. Tome essa. E não a trabalhar com o vídeo. É suficientemente profundo. Ou que lançou o álbum, só botou um single e depois lançou um álbum e é isso, escutem. Então, isso é uso, isso é comportamento, né? De como eu consumo música, de como eu escuto música e os contra-comportamentos, que a geração nova adora, né? Adora. Mas aí eu ia falar isso, o contra-comportamento da Beyoncé nesse sentido é porque ela já tá também num nível que ela pode fazer o que ela quiser, né? Sim. É isso. Pode. Mas eu tenho também, a gente vai ter artistas lá do B que vão fazer isso direto, que não estão nem aí se a música vai pro TikTok ou não. É que no contexto do pop, sim. Como a Taylor Swift também consegue fazer o que ela quiser, lançar algo duplo. Mas é um desafio ao padrão. Então é o comportamento de música. Por quê? Porque hoje a música serve para a interação social do TikTok. Ou a música vira uma música bombada porque ela tocou no TikTok. Envolver da Anitta. Era uma música pífia. A gravadora não queria lançar. E deu efeito porque o menino lá postou a coreografia. É verdade, tinha esquecido. Isso. Até ajudou ele a conseguir o verified lá do sei lá, do Instagram, Twitter, sei lá o que era. Mas você falou um negócio muito bom no Contra a Cultura, que quando a gente fala das gerações novas, naquele recorte muito básico, padrão que a gente tava acostumado, falava-se muito disso, né? Que a geração alfa era muito contra a cultura, né? As novas gerações eram muito contra a cultura, tipo, os diferentões. Isso. Né? E como que você vê que isso pode... Como que isso pode acontecer num futuro quando a gente começa a olhar para eles a partir de um fato histórico, uma coisa social, política, como você comentou aqui. Tipo, a gente vai conseguir, de repente, identificar que aquele padrão de comportamento não existe porque eles são contra a cultura? Entende o que eu quero dizer? Eu não sei se eu entendi, mas eu vou tentar responder porque eu provavelmente não tenho resposta. Tá. Nossa, que ótimo. Pra quem tá ouvindo a gente, deve estar excelente. Eu acho que é um lance de valor, assim. Então, assim, qual é a relação... O que a gente observa? Que essas gerações mais novas, elas são menos... Vamos pegar política para ser mais fácil. Elas são menos partidárias e menos movimentos. Elas são menos esquerda, direita, centro. Elas são de causas, né? E então elas não têm política de estimação. Não, eu ia falar isso, exatamente. Elas não têm política de estimação. Que é um comportamento que reflete essa visão simplista de eu sou esquerda, direita, centro. E centro-direita, centro-esquerda. E talvez o fato deles serem, assim, não terem um político de estimação ou um lado muito bem definido, seja um processo por eles terem
por eles estarem participando de um momento muito binário da política, né? Que piorou, na verdade, né? E eles são muito mais plurais no sentido de ter diferentes opiniões sobre diferentes coisas e se conectarem por diferentes motivos. É menos um grupinho. O grupinho... É claro que se você for na escola, tem o grupinho das meninas que usam maquiagem, tem o menino dos meninos que batem todo mundo, enfim, tem. Mas existe uma outra dinâmica. Sim. Né? Uma outra movimentação ali social de outras conexões, principalmente digital. A Nina falou um negócio legal disso, né? Que a gente pode pôr aqui, que ela falou que ela é a única do grupo dela que não gosta tanto de maquiagem, que gosta de se vestir de um jeito, nanana. Então, eu achei engraçado quando ela falou isso, porque na minha cabeça... Todos eram muito diferentes um do outro, mas ela não. Existem ainda os grupos ali, padrões, digamos. Mas a Nina estuda numa escola mega de elite. Também tem esse recorte. Mega de elite. Então, e aí são esses recortes, exatamente. Só que a Nina é filha da Helena, que somos sócios, inclusive, que é total tia da Vila Madá. Sabe o que eu dei de presente pra Nina semana passada? Whey Protein. Ela começou a fazer academia? Começou, ela tá louca fazendo musculação, e aí ela pegou o Whey Protein, e aí ela falou, não, tio, Nina qual, eu conheci a mãe dela antes de engravidar, falou, tio, eu falei, deixa que eu te dou o Whey Protein e tal, ela falou, não, agora quando meu pai vai ver a diferença no meu músculo, ele vai comprar Whey Protein pra mim. Eu quase que eu falei, gato, em uma semana nada vai acontecer. Mas não sei, o metabolismo tá muito rápido. Não vai, vida, eu faço musculação 24 anos, não vai acontecer nada. Muito menos num corpo de 15. Você acabou de destruir um sonho. De quem? Dela. Ela não tá sabendo, eu não falei isso pra ela. Não assista esse episódio. Deixa que eu continuo te dando Whey. É bem o episódio dela, maravilhoso. Nina, desculpa, toma Whey. Então assim, eu acho que tem o lance da diversidade de pensamento, mas obviamente o ser humano busca grupos, que é isso que é a complexidade. São camadas. Eu não posso dizer que só tem o grupo das meninas que se maqueiam, ou dos meninos altamente violentos, ou, enfim, das meninas intelectualizadas, mas, né, porque tem grupos, as pessoas se associam, mas tem várias divergências de pensamento. E a Nina tem amiga na escola. Mas aí entra num ponto que, tipo, eu acho que acaba sendo uma característica dessa nova geração de não querer se encaixar nas coisas. Apesar de que se encaixam, mas eles não querem, que é o ponto que a gente falou da contracultura. Porque o que eu te perguntei anteriormente é que eu imagino que essa nova geração, ela vai ser tão... pensamentos tão plurais, tão heterogêneos, que ela não vai nem, tipo... ligar para um recorte, para um estudo geracional. Para eles não vai ser uma questão, entende? Como a gente aborda hoje. Eu acho como a gente traz para o nosso dia a dia, para o nosso mercado de trabalho, como a gente coloca isso na produção dos nossos produtos, enfim. Eu acho que eles não vão nem ligar. É que eles não precisam ligar, porque pensa, se o estudo geracional ele é uma dobradura da sociologia com marketing, no momento onde eu tenho marketing dirigido por inteligência artificial, para que eu preciso disso? Que é super personalizado. Para que eu preciso disso? Super personalizado. No fim, esses estudos vão ser balela, né? Perdem sentido. Eles podem ter alguns olhares pra gente pensar em, sei lá, até política pública, ou pra pensar, né, em como repensar política, talvez em outras coisas, mas talvez não tão comerciais. Porque aí eu acho que tem um lance. Eu não sei se eles não querem não pertencer. Eu acho muito difícil pensar num ser humano que não quer pertencer. Eu acho que eles querem manter as suas individualidades. E isso talvez aparente não querer pertencer. Só que manter a individualidade ser diferente significa pertencer a quem mantém a individualidade é diferente. É verdade. Verdade. Quando eu estudei antropologia da religião, nossa, era muito louco, era muito difícil antropologia da religião. Antropologia num geral. Não sei nem como eu fiz isso. Porque sabe quando você lê um texto e você lê 3 vezes e fala, cara, eu sou burro. Sim. Eu sou na psicanálise eu sou analfabeto funcional, porque eu não tô Até entendendo hoje, nada. Todo mundo que fala que entende Lacan, pra mim, tá mentindo. Isso, você imagina. O dia que eu li consigo. o André Álvares de Castro, abri do simpósio de 100 anos do Levi-Strauss, e aí, isso pra lá. E aí na antropologia da religião, eu quero fazer um paralelo. Teve um professor que tava falando sobre ateísmo, né? Sobre ateus. E aí ele falou, cara, o ateu não tem religião, certo? Só que ser ateu significa fazer o grupo da não religião. O que significa 2 coisas. Eu reconheço as religiões como ponto de partida e ser ateu se torna uma religião. Exatamente. Né? Porque você tem vários códigos ali que os ateus vão enfim. Então, assim,
A gente sempre acaba virando um grupo. Exato. E mesmo outro dia a gente tava brincando aqui que a gente tem eu tava zoando aqui na redação, eu entrei lá e eu falei, gente, a galera, todos os jornalistas aqui são muito semelhantes, na mesma idade, barbudo, não sei o quê, nananã. E Chão aí... de taco, né? Hã? Chão de taco. Exatamente. Aí um deles falou assim, que é o nosso editor do Mega, até o Fari. Ele falou assim, pô, no fim é muito engraçado, porque a gente sempre foi o contra a cultura, que não queria fazer parte de um grupo, e a gente era o grupo que era mais parecido, todo mundo mais igualzinho possível, né? Tipo, mesmo corte de cabelo, mesma roupa, mas a gente é contra a cultura e a gente não é do grupo padrão. O skatista contra a cultura, o pichador contra a cultura. O artista plástico, quando você olha o perfilzão estereótipo do artista plástico, é meio que a mesma coisa. Sim. Ou, enfim, há subgrupos. Mas o lance é esse. Tudo vira um grupo. Então, esse lance da contracultura é a única coisa que vai... A única coisa é muito forte, mas uma das coisas que eu vejo que determina a contracultura é o quanto ela não é adotada pela maioria. Só que algum dia ela deixa de virar contracultura. Vou te dar um exemplo. Em algum momento... fones de ouvido com fio. Tipo, vi semana passada, contra a cultura de shopping, né? Mas tudo bem, contra a cultura. Ninguém vai voltar. Quem usou com fio muito tempo, você vai voltar a usar fones com fio? Olha, eu vou te dizer que de vez em quando eu ainda tô usando. No computador. No computador. Mas não na rua, no celular. Porque às vezes ainda me incomoda porque não conecta direito, Isso, dá merda. mas esse é tipo na rua, sem no bateria, celular. Mas é por uma necessidade. Isso, esse é do tipo no celular, na rua. Não. Entendeu? Não. Então, não. A época que a Anna Wintour foi no desfile com o celular analógico. Sinto muito. Que agora a Heineken fez o celular analógico pra galera que vai pro bar, você viu isso? Que é um celular super simplista e tal. Pra que vá no bar e você não fique conectado e tem interações humanas. Mas também tem um propósito que não é o propósito de uso do dia a dia, é um propósito para um... E é de contracultura. Qual? A cultura da hiperconectividade. Mas você acha que, entendeu? Não vai. Então isso vai ser para a contracultura, mas assim, pra pegar corpo é um movimento muito grande, mas é isso, quando veio o grunge, né, década de 90, até a hora que geral gostava de grunge. Exato. Então assim, é isso, o que é contracultura hoje não é mais contracultura amanhã. Então, o que é uma geração hoje não é mais uma geração amanhã, que era a discussão que a gente teve que a gente falou no episódio de geração Y. Que você falou daquele monogamia, estudo da monogamia. Isso. A geração Y é menos, né, busca mais relacionamentos não monogâmicos. E a geração Z busca relacionamentos mais monogâmicos, mais com fetiches mais, vamos chamar de pesados aqui por falta de palavra. Não, fetiches sadomaso. Bom. Fetiches. Não, bondade sadomaso é tipo é um comprometimento, né? Não é tipo lingerie bonitinha. Eu não sei. Tá. Eu que sou um pouco mais adepto, desculpa, corta, gente, pelo amor de Deus. Enfim. E aí você falou, bom, mas será que isso não tem a ver com maturidade, com tempo de relação e tal? Se fizessem esse mesmo estudo daqui a 20 anos, será que a posicionamento da Y seria o mesmo que é o do X, porque eles estariam com a nossa idade? Isso, que é o que a Pio fala, só dá pra fazer esse estudo se eu tiver muitos dados sobre esses adultos antes, aí eu poder olhar esses mesmos adultos agora. Mas é difícil de pensar. Eu não sei, porque o que vai ser estudo geracional daqui 15 anos, 20 anos? Será que ele vai existir? É isso, eu também sinto que talvez o estudo geracional caia por terra em algum momento, né? A minha realidade não reflete o mundo, obviamente, mas eu conheço um monte de gente de geração Z que é não monogâmico, conheço um monte de gente da minha idade que é monogâmico, nós, inclusive, e eu conheço, sei lá. E eu acho que isso que você falou matou muito o ponto da personificação das ofertas, por exemplo. Porque quando a gente começou a falar sobre o recorte geracional, foi muito com esse olhar para entender o comportamento de consumo, né, das pessoas. A partir do momento que a gente tem a possibilidade de olhar o comportamento de consumo de forma individual, foda-se, né? Isso. Vamos isso. superar. Mas às vezes ele também dá falha porque eu tenho recortes, né? Porque se você for olhar lá nos bots de anúncio do Instagram. Já acontece muito, né? Eu recebo direto, tá da fila, né? Cialis de spray. Ou seja... Cialis de spray? É Viagra pra disfunção erétil. Sim, eu não lembrava. Por quê? Porque realmente é a minha idade, né? Entendi. 38. Por quê? Porque o spray não é pra quem tem disfunção, é pra quem quer performar melhor. O mote da propaganda é pra a minha idade, mas sei lá.
Não, e As aí... minhas amigas que recebem coisa de fralda, porque elas são mulheres sem ter idade, nenhuma tem filho. Aí tá zoado, mas assim, a gente já tem tecnologia o suficiente pra fazer tantos cruzamentos de dados pra conseguir entender exatamente quem é a Stephanie e quem é o Rafael. No sentido de que, eu tô dizendo isso no sentido que assim, que ainda tem muito espaço pra melhorar. Ainda tem muito espaço pra melhorar, ou seja, cada certeza. vez vai ficar mais irrelevante do ponto de vista comercial. Sim, e eles já estão nos escutando e conseguindo direcionar, mas vai ficar muito para pior. de mandar Tadala fila pra mim, gente. Não vou comprar. Manda móveis, manda outra coisa. Manda roupa. Porque eu acho que tem uma constatação que a gente usa muito exemplo de carreira, que é tipo, eu sou psicólogo ou estou psicólogo? Então, assim, eu sou monogâmico ou estou monogâmico? Eu acho que é muito o estado de espírito, eu sou monogâmico, né? É o zeitgeist. Mas daqui 15 anos, sei lá, eu, né? Então, eu acho que é um reconhecimento de que talvez o estudo geracional seja um recorte de muita obsolescência. Verdade, Eu li hoje que as pessoas estão mais de poliamor. E se houver uma grande epidemia transmissível por sexo, será que as pessoas vão continuar tão poligâmicas? Sei lá. Então essas coisas do elemento externo e dos momentos, elas são muito mais mutáveis, porque é isso, o mundo é muito mais mutável, então as pessoas são mais mutáveis. Com certeza. Né? Quando eu tenho o mesmo emprego a vida inteira, eu sou menos mutável. É muito mais fácil de você categorizar, entender os comportamentos, prever os comportamentos. Isso. Eu acho que a previsão também é um negócio que vai ser cada vez mais complexo, né? Por isso que a gente tem que olhar com projeções diversas. E a gente falou disso no episódio de futurologia, né? Que eu acho que é o terceiro da segunda temporada. Porque pensa comigo, se eu tenho grande parte das pessoas, a maior parte das pessoas, vamos pegar a década de 80 ainda, né? Nossos pais, 70, 80. Meio que as pessoas tinham um filho, nem sabiam por quê, porque era o processo. E aí a unidade familiar é basicamente homem, mulher e filhos. E todo mundo segue esse caminho sem se questionar, as pessoas são muito menos diferentes. Sim. Eu lembro quando eu era criança, os meus pais tinham um casal de amigos que não tinham filhos. Era um grande estranhamento. Era um tabu, do tipo, eles não podem ter filhos, e eles não querem, ou eles não querem. E se eles não querem, que pessoas são essas? Então a desculpa que seria mais aceita era não poder ter filho. E aí você pensa que a galera perguntava pra eles se eles podem ter filho ou não podem ter filho. Gente, que absurdo, né? Eu sei que eles não queriam ter filhos. Hoje não querer ter filhos é muito comum. A maior parte dos meus amigos não quer ter filho. A maior parte dos meus amigos. Dos meus amigos mais próximos é você, o Maurício e a Helena. Nenhum amigo meu tem filho. Mas eu também, eu sou uma das únicas que tem filho. Das meninas que eu conheço, das suas amigas, só fake, eu me lembro assim de cara. E que não é que ela quis, ela teve. Isso. Eu escolhi. Você escolheu. Inclusive, eu previ e acertei antes de você quando você ter filho. Fica aí a curiosidade. Exatamente. Então, assim, quando eu tenho muito mais possibilidades de mundo, eu tenho pessoas muito mais mutáveis. Quando eu tenho um mundo onde as pessoas seguem um padrão e reproduzem geração a geração o que está acontecendo. Enfim, meus pais, por exemplo, quando eles... Já te devolvo a palavra, desculpa. Quando eles casaram e tal, eles foram morar de aluguel. Porque eles queriam uma mulher melhor do que eles poderiam se eles fossem comprar uma casa naquele momento. Gente, eles contam que era uma loucura. Eu falo, você não vai comprar uma casa? Você vai comprar uma casa? Sim. Você não vai ter uma casa? Eles falam, não. Eu fiz isso, 30 anos depois, né? E, imagina, e pra mim foi tudo bem, mas eu imagino eles fazendo isso mas diferente, porque minha mãe tinha 19 anos, meu pai 21. Não, muito Você casou, você tinha 26, 27. 27. Entendeu? Uma outra vibe. Tinha condições de ter casa. Sim. Inclusive, né? Rafa, um ponto... A gente tá falando, obviamente, de como é difícil a gente fazer projeção, categorizar, as pessoas cada vez mais plurais e tal, mas tem um assunto que eu acho que é horizontal, que vai ser horizontal para a nova geração e que já é muito comum entre eles e que provavelmente isso não vai mudar e que todos vão ter esse pensamento, que são as causas mais ligadas à sustentabilidade e relação climática. Isso, cara, eu imagino que independente de como as coisas aconteçam, vai ser uma questão para todos da nova geração. Porque é uma questão humana de sobrevivência. Todos é muita... Eu sei que você sabe disso. Todos é muita gente. A gente tem uma percepção clara de que os Zs mais novos e provavelmente os alfas estão muito putos porque eles herdaram esse problema, sobretudo da gente que falou que ia resolver esse problema. A gente milênio. E a gente só cagou mais, né? Não sei se a gente só cagou mais, porque no final das contas, durante muito tempo, não era a gente que estava no controle. E ainda muitas vezes não é. Os presidentes e líderes não são da nossa geração. Sim. Né? Verdade. Então, os grandes... Mas eu acho que a gente falhou em pressionar, né? Cara, ou a tentar achar soluções. Como é que você quebra esse sistema? A gente fez uma pata startup.
O problema não é tecnológico, o problema é político. Sim, é muito mais político. E o mundo político. continua sendo governado por homens brancos, héteros, cis, mais velhos. Assim, a gente gerou muita solução. Isso. A gente gerou muita solução. É uma questão de vontade política. Sim. Alguém que entra na nossa geração na política consegue articular diferente? Sei, o sistema é complexo, algumas pessoas sim. Quando a gente pega, né, pessoas mais novas ou ativistas mais novos, talvez tenham outra perspectiva. Acho que isso é bem complexo. Mas se a gente for pensar do ponto de vista amplo, a decisão ainda é tomada pelo tiozão branco, hétero, cis. Sim. E, como eu já disse, a gente gerou jeito de se poluir, não sei o quê, jeito de ver enchente, jeito de fazer o kit da água, não sei da onde, a pá de coisa. Biodefensivos. Isso, biodefensivo. Biotecnologia, não tecnologia, inteligência artificial preditiva de doença. A maior parte dos vegetarianos, veganos, hoje são da nossa geração. Isso, a galera do yoga. Não entendeu? Como carne. Isso, a galera do yoga, essa parada toda. Então, não sei, mas neles tem uma sensação do tipo... O mundo vai acabar na idade pra eles. Não pra gente. Nem na minha vez, nem né? na minha vez. É. Então eu vejo, sim, uma consciência mais coletiva. Mas assim, todo mundo é muita gente. Né? Será que a pessoa que tá ali sem tanto acesso à informação, ou dentro de um contexto social de muito mais vulnerabilidade, vai conseguir colocar isso como prioridade? Eu não sei. Talvez sim. Porque muitas vezes essas pessoas são mais afetadas por isso. Mas assim, você entendeu? Quem compra saco de lixo biodegradável? Que custa uma fortuna. Pessoas, Ainda há uma questão muito forte disso, né? De acessibilidade. E a gente falou uma vez no podcast, mas e se o lixo dentro do saco não é biodegradável? Tudo bem, não tem o saco, menos pior, mas... Também, às vezes, soluções meio burras, né? Sei lá, ou muito elitistas, ou de pouca escala. Enfim, essa é uma outra discussão. Né? Mas é isso, se preocupa com sustentabilidade, quem pode se dar o luxo de... Ecologia, sustentabilidade é um conceito elitizado. E você entrou num ponto que é importante, né? Que até essa geração alfa que tá preocupada porque é viver ou morrer, né? Em relação a isso. Isso, que eu acho que o lance é esse. Viver ou morrer. Não é que eles, né? Não é sustentabilidade, é tipo, sobrevivência. É sobrevivência. Até eles atingirem uma maioridade, um patamar, né, de estar nos lugares de decisões, como você comentou, dos políticos que vão tomar as decisões, que vão... O mundo acabou. Exatamente, não vai mais dar tempo. Não vai mais dar tempo. Então, por isso que eles são tão... mas aí eu fico pensando, a hora que eles se ligarem, é que eles são jovens, aí na hora que eles se ligarem, eles vão falar... Eu quero nem saber, vou tacar fogo nesse parquinho. É que eu acho que eles já se ligaram. Tipo, não vai dar tempo de eu subir lá e arrumar esse rolê. Eu acho que eles já se ligaram. Por isso que eles estão tão putos que dar esse problema. Mas eles ainda estão tentando, né? Porque normalmente a gente ouve muito falar, até agora com esse negócio das queimadas, né? Que foi muito latente nas últimas semanas. Eu escutei muitas pessoas, porque eu sou bastante desse meio de influencers desses segmentos. E muitos deles falavam assim, gente, a gente não pode achar que isso... é o fim, porque quando a gente pensa numa catástrofe, né, quando a gente é tão negativo assim, a gente para de agir. Sim. A gente para de agir e fica num momento de conforto de, tá bom, não tem mais o que fazer. Que é o lance de explorar se a gente pode viver em outro planeta, o significa entrega esse. Exato. Então, talvez, eu acho que eles ainda não chegaram nesse momento de achar que é uma catástrofe muito absurda, porque senão eles teriam parado de agir, né? Assim, de pelo menos tentar trazer pra diálogo e pensar em... Cara, eu acho que eles estão ligados... Ou eles estão sendo... ou eles estão sendo estimulados por nós, né? Que tipo, cara, eu falo muito pra minhas filhas, né? Pô, eu não como carne por causa disso, eu tomo cuidado com a água, Sim. Eu reciclo, eu não compro qualquer coisa porque eu não quero ter excesso de lixo na minha casa. Sim. Eu não vou... Faço coleta seletiva. Exato. Pô, o mínimo do mínimo eu faço, né? Mas assim, eu passo isso pra elas. Mas é que a gente não pode perder de perspectiva que cada geração, ela é um produto da geração anterior. Sim, isso é muito importante. Então, essas pessoas são os nossos filhos. Sim. Então, obviamente, que eles estão introjetados de quem passou esses valores para as escolas, algumas escolas. Por quê? Porque quem procura a escola construtivista, humanizada, que a criança vai brincar na terra... é Y, né? Exatamente. Que nem existia isso. Tinha, o Waldorf existe há muito tempo, por exemplo. Não, mas... pensa aí. Sim, mas era... Era muito específico, era que era Waldorf. Você vai achar várias escolas que tem várias pegadas diferentes. Várias. E que vai botar a criança pra comer terra. Inclusive, porque na casa dela, ela fica numa concha que
nunca encosta na terra. É. Mas enfim, eu acho que sim, eu acho que eles sabem da treta, e eu acho que eles já têm vários movimentos nesse sentido, de menos consumo, de menos ligação com imagem. Então, quando a gente pensa em consumo em rede social, né, a partir de mudança climática, tem essa relação diferente, com o status, Instagram, posta só stories, mas não posta muito no feed, é mais a expressão e o momento do que menos a imagem projetada. Porque essa coisa da imagem projetada do Instagram de ser rico milionário é coisa da gente, né? Você abre lá o Instagram da minha sobrinha, não tem nada, mas tem stories. Ou tem alguma coisa no TikTok, que é o que a gente tá falando. A dancinha é expressão, não é consumo. Né? A Nina falou sobre isso com a gente. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Eu uso muito o celular, né? Como grande parte da minha geração. O aparelho muito fácil, muito móvel, assim. Então, tipo, é um negócio de fácil acesso e tudo mais. E pra mim, eu também prefiro completamente. Eu não gosto muito de tablet, assim, nunca fui muito fã. Porque, assim, eu nunca tive muito contato, tive mais contato com o celular e computador e tudo mais. Não gosto muito de tablet, só pra ver filme que é bom. Computador, eu uso muito pra escola, então pra mim é muito material acadêmico, né? Tenho muito costume de usar para usos mais, assim, de diversão e tudo mais. Eu uso muito pra estudo, um jogo ou outro até. E, em questão de uso de aparelhos, é isso, assim. E de aplicativo, eu gosto muito de usar o Instagram, né, pra mim, mas pra minha geração é total que a gente usa, assim. Gosto muito também, tipo, do TikTok. Uso, não com tanta frequência, mas até que uso. Mas, tipo, uma coisa que eu vejo que é muito da geração passada é o Twitter. Pouca gente da minha geração usa. Pouca gente, assim, frequenta. Eu acho que eu tenho 2 amigas que têm uma conta realmente. Agora, o Instagram, né, criou meio que um Twitter deles, assim. Não lembro agora o nome de cabeça, mas também pouca gente usa, assim. Não é uma coisa frequente. Acho que é muito para gerações passadas, né? Não tenho o costume também, tipo, de ler jornal online, também usar os apps de jornais e tudo mais. Mas não tenho costume, assim, nem de físico, nem de digital. Tipo, só no Instagram que eu até posto umas fotos ou outras. Mas que é isso, o Instagram é pra mais foto, né, do que vídeo. O TikTok é simplesmente só pra vídeo. Eu gosto mais, tipo, de, sei lá, vou buscar alguma coisa específica que eu quero ver vídeo. Então, tipo, sei lá, como fazer introdução de Enem. Eu vou procurar mais no TikTok, porque o TikTok tem um apoio de busca melhor do que o Instagram tem. Ele tem, tipo, pra mim é muito mais fácil pesquisar coisa no TikTok do que no Instagram. O Instagram é muito bagunçado pra mim, pra isso, pra procurar. Eu não vejo tanta diferença assim, só, tipo, de mais conteúdo. Eu acho que tem mais conteúdo no Instagram, então, em questão de fotos, stories e tudo mais. Muito mais de fácil acesso no Instagram, mas, tipo, no TikTok é puro vídeo, assim. É mais viciante, eu acho, mas, tipo, os únicos diferentes que eu vejo é isso. Você, quando quer pesquisar alguma coisa, você pesquisa primeiro no Google ou no TikTok? No Google. No Google? Normalmente é no Google. Tipo, quando eu quero ver algo mais visual, né, um apoio mais visual, eu costumo mais ver no TikTok. O YouTube você usa? Bem menos, mas assim, tipo, eu acho que isso já é uma coisa muito minha, da minha geração. A minha geração usa bastante YouTube. Eu não tenho muito costume de usar, porque eu não tenho costume de usar conteúdos do YouTube, assim. Eu uso só muito pra escola, pra ver vídeo de conteúdo também, tudo mais. Pra trabalhos, né? Mas, assim, eu não tenho frequência, assim, no YouTube. Mas a minha geração, meus amigos, todos usam, assim, com muita frequência. Ô, Nina, você acha que as mídias sociais atrapalham um pouco essa coisa de autoestima, de imagem, de estilo de vida? Você acha que tem uma pressão, assim, pra você ter uma vida perfeita? Pensando na sua geração, pra você, para suas amigas, mas também pensando no mundo no geral, assim. Você acha que faz mais bem, faz mais mal? Pra mim, né, a mídia social em questão de autoestima, estilo e tudo mais. Eu acho que tem uma super pressão em cima, sim, principalmente para essa minha geração, porque de muitos conteúdos, né, que são expostos na internet que as pessoas recebem, dão grandes problemas sérios. Isso sim é uma verdade. Tem, na minha geração, uma frequência muito maior de ter, por exemplo, distúrbios alimentares, depressão, problemas mentais e tudo mais, e tudo isso tá vindo muito da internet, assim, e da pressão que tudo isso causa, né? Então, tipo, eu conheci já várias pessoas que tiveram bulimia, anorexia e tudo mais, por frequentarem muito a internet, por verem vídeos e se compararem constantemente com pessoas que têm um corpo
filtrado, né, literalmente, porque as pessoas, quando vão gravar vídeos, mostrar a vida perfeita que elas têm, elas colocam um monte de filtro por cima, e, tipo, isso dá uma realidade completamente diferente para a pessoa que tá recebendo esse conteúdo, né. Então, acho que sim, a internet e todas as plataformas que disponibilizam esses conteúdos trazem essa grande questão de autoestima e tudo mais, e que isso é muito pesado, né, assim, e acho que elas não marcam muito com essas consequências. Ô, Rafa, e em relação à geração alfa, eu sei que a Nina também falou um pouquinho disso, depois a gente pode rodar ali mais coisa dela, mas como é que vai ser essa relação de aprendizagem? Como é que vai ser essa relação de cognição? O que você sabe sobre isso ali? Então, tem alguns fenômenos que a gente começa a observar, né? Eu até falei mais cedo sobre a questão da caligrafia, do processo de memorização. Tem muito a ver com déficit de atenção, porque se você parar para perguntar agora, toda é muita coisa, mas assim, toda criança tem déficit de atenção e qualquer coisa do tipo, né, disléxica, qualquer coisa assim. Mas é uma mudança na dinâmica de consumo de conteúdo e informação. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar para tudo durar 5 minutos? Eu acho que não, mas como é que você estimula uma outra forma de aprender além desta, e não no lugar desta? Porque a gente sempre também parte do princípio de que a forma como a gente aprendeu antigamente era melhor. Não necessariamente, né? Talvez se a gente conseguir trazer um novo aprendizado nessa dinâmica mais rápida, ou sei lá, as pessoas aprendam mais. Até porque a gente sabe que antigamente uma pessoa tinha um conhecimento de uma vida no que a gente tem de semana hoje, né? Sim, é que o que precisa ser aprendido mudou. Vamos tentar exemplificar, ilustrar isso. Se eu consigo saber a data da Revolução Francesa, eu preciso decorar exatamente a data da Revolução Francesa, ou isso que vai ser avaliado na prova, ou eu vou olhar na prova os desdobramentos do iluminismo, das ideias de igualdade e fraternidade. Que é muito mais rico você saber isso, né? Isso, igualdade, fraternidade e liberdade. Né? Que tem a ver com as raízes da república e tal. Talvez seja mais importante. Mas a pessoa não vai saber a data? Vai, mas num mundo onde a educação é conteudista, a criticidade, a criatividade e a inovação ela é muito mais importante. A capacidade de colaborar e etc. Porque as escolas mais pra frentex tem aquela coisa, o grupo decide o que vai estudar junto, o grupo decide qual é o tema do projeto para trabalhar química e tal. Ela é uma construção mais coletiva. Sim. Então é uma outra pegada. Agora, o processo cognitivo de fazer conta é importante? Provavelmente sim. Sim. Então é equilibrar um pouco. Mas o que é muito louco é que, apesar da gente falar, e a gente já falou isso em outros episódios, de que a educação evoluiu pouco, né? Assim, quando a gente olha 100 anos de educação, é o mesmo esquema tradicional, os últimos 10 anos melhorou bastante. Melhorou bastante. Mas assim, quando eu vou estudar com a Maíta, minha filha tem 9 anos, cara, é completamente diferente mesmo. O processo de aprendizagem dela, eu não consegui entender como ela se alfabetizou. Porque a gente se alfabetizou com sílabas. Isso. Né? E era um ano específico, o ano de alfabetização. Não, ela tá há 3 anos. Ela ficou 3 anos praticamente se alfabetizando num processo muito diferente do meu. E quando ela vai estudar matemática, que eu sou péssima, é um processo super diferente. Aí o Rafa vai tentar ensinar de um jeito que ela não consegue entender. Então, eu acho que teve uma evolução. E eu acho que foi muito inteligente a forma como as coisas estão sendo construídas. O que a educação evoluiu para essas crianças melhorou bastante. Tem um pouco da atenção, tem um pouco de outras coisas. Tem. Mas ainda falta Falta, mas às vezes eu tenho a sensação que pra Tatá, com 9, é mais fácil do que pra minha sobrinha com 18. Com certeza. Entendeu? Por quê? Porque a Tatá já entrou numa geração do tipo, o iPad é controlado. E a minha sobrinha já é numa geração de... Nossa, esse iPad aí, foi entendeu? Criada pelas telas. Aqui, hoje, a gente tá sofrendo os pais justamente por saber que as telas são... O excesso de tela é um horror, porque aí né? é o que a gente falou, a tecnologia ainda existe, mas o comportamento e o que eu faço com ela mudou. Né? Então, tem 1 hora de iPad por dia, tem meia hora de iPad por dia e tal. E o que você tá vendo, né? Porque isso também era um ponto, né? Isso. Tipo, ninguém se importava com o conteúdo que eles estavam consumindo. Hoje a gente se importa muito, né? E a gente, né, que tinha peito na abertura da novela Pedra sobre Pedra. Aí a pessoa fala, mas
que chato isso. Eu falei, isso, mas criamos um mundo lotado de estuprador e misógino, então... né? Então foi errado, então né? É ruim. Você não é criou uma cultura de estupro, né? Objetificou a mulher porque simplesmente tem peito na abertura da novela, né? Ou cantando Don't Wanna Short Dick Man no programa da Xuxa. Exato. Então, enfim. É a mesma lógica da pessoa que fala, mas eu apanhei e tô vivo. Sim, mas cheio de trauma, ferrado, não consegue ter relacionamento. Mas foi tudo que eu passei que me trouxe até aqui, aloprada da cabeça. Mas enfim, medicado. Mas enfim, então tem um processo de aprendizagem, de cognição, que ele é bastante interessante, mas que ele tem desafios da atenção, cognitiva, motora, né? Porque a questão motora ela é bem importante. Quando eu digito e mexo no touch, eu tenho uma limitação motora muito grande. Mas, enfim, são discussões que estão evoluindo. Mas tem uma questão da troca da informação. Então, por que a criticidade é importante mais do que o conteúdo? Porque no mundo de fake news eu preciso de criticidade e não de conteúdo. Sim. Porque só pegar no conteúdo eu acredito em tudo que eu leio. Eu sempre falo isso. Fake news não é um fenômeno. Você já fez, inclusive, um especial de fake news. Não é um fenômeno novo. Ele só estava restrito a governos, a religião e mídia. Exato. Uhum. Por quê? Eu lia lá no livro de história... Ele era um pouco mais manipulável, digamos assim, né? Cara, eu não sei se ele era mais manipulável, ele era mais concentrado, né? Concentrado. Ele tinha pouca diversidade de possibilidade. Então, quando a gente lia... né? Olha o monte de resquício de ditadura que a gente ficou. Então, a gente estudou que índio era vagabundo. Uhum. Que nem é mais índio, né? Indígena. Mas que índio era vagabundo e não queria trabalhar. E que o índio conservava a natureza. E que não queria evoluir, né? E que o índio não conservava a natureza. E nem é exatamente isso. É porque é uma escala muito menor, mas, na verdade, as populações indígenas devastam ali onde eles estão, obviamente, porque eles vivem na natureza, né? E tá tudo certo. É uma outra relação, que não é de escala, é mais de extrativismo, de sobrevivência. Enfim, mas não é uma questão de indígena ecológico. É uma relação saudável, porque é uma simbiótica. Só que, quando a gente lia isso no livro da escola, isso era uma verdade absoluta. Sim. De quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E hoje eu consigo saber que todo mundo geral já conhecia o Brasil. Tanto é que eles já nem falam, já é, né? Não foi descoberto. Ninguém descobriu nada, em geral já tinha vindo aqui. Ninguém se perdeu para ir para a Índia. Então, tem uma outra possibilidade de diversidade de informação e de conteúdo. Só que é isso, consumir conteúdo não nos basta, a criticidade que nos basta. Sim. E esse é o problema. Como formar seres críticos. Por isso, se você olhar jovem, tem muito menos jovem de fake news e que lida muito melhor com isso do que as pessoas mais velhas que acreditam, na verdade, de conteúdo. Cara, recentemente, gente, a gente tá aqui em setembro de 2024. Teve o debate americano presidencial recentemente. Foi e aí o Trump falou que as pessoas estavam comendo os imigrantes estavam comendo pets. Sim. E aí o jornalista desmentiu. Como é que você sabe? Você lembra o que ele respondeu? Não lembro. Eu vi na televisão. Você tá brincando. Juro. Que é aquela coisa da tua avó que falava, mas vó, como é que sabe disso? Ela falou, eu li na Folha. Aham. Ou eu vi no Uma Fantástico. madeira de piroca. Qualquer coisa. Uhum. Então é isso, assim, a gente acaba medindo. Esse é um problema geracional que vale a pena a gente falar pra todo mundo. Que essa sim é uma treta. A gente mede as outras gerações pelos nossos critérios de sucesso. Nossa, e aí tudo fica embananado. Porque aí a gente acha que o outro não é ambicioso o suficiente, não é... Ou não é comprometido o suficiente. Ou que é mimimi. Eu sempre falo isso pra galera. Eu falo, gente, se vocês acham que os jovens são mimimi, a culpa é tua, porque você criou uma sociedade que permite que ele tenha essa discussão. Uhum. Então, você deveria ter orgulho do que a gente tá criando, né? Isso. Eu acho que é muito isso. Ou aceitar o que dói menos e ajudar a lidar. Mas, enfim, esse é um paradigma. E aí, pro alfa, eu acho que tem uma pressão muito maior. Que é o que a gente falou que é a paranoia do pai perfeito do Millennium. Sim. Né? Que é por quê? Eu sempre conto. Minha mãe criou a gente, a sua mãe criou a gente, as mães criaram a gente assistindo um programa de tarde que falava sobre maternidade, com que a nossa avó sabia sobre maternidade, com uma revista mensal sobre maternidade. Você aprendeu no YouTube, no grupo do Facebook, no Instagram, no TikTok, no podcast, etc tal. Mas te traz uma pressão muito maior. Aí essa criança, que a gente sempre brinca, né? Não importa, vai sempre fazer terapia. Uhum. Aí essa criança vem imbuída de uma outra expectativa, porque a sua expectativa como mãe é muito maior. Sim. Então, se sua filha não for, essa Tatá não for uma garota que pensa em sustentabilidade... Mas um ponto que eu lembro que a Maria Homem, psicanalista, falou que é incrível, que é tipo, a nova geração, ela tem os pais estão criando uma geração com uma expectativa que é talvez a pior de todas, que não é de uma causa específica, ou de um sucesso, ou de um comportamento. É comportamento, na verdade. Mas é que a gente quer que eles sejam felizes.
Então tem o imperativo da felicidade. Isso também é muito ruim. Isso. Porque aí a gente tá dizendo pra eles, cara, faça o que você quiser, mas seja feliz. Só que aí você tá dando um mundo de escolhas, e quando você tem um mundo de escolhas, é muito difícil você conseguir escolher, isso também gera frustração. E o que for não, que você escolheu, meu Deus do céu. É, exatamente. Toda escolha tem uma renúncia, eles não vão conseguir fazer essa renúncia porque tem muita opção, e ao mesmo tempo, tipo, você tem que ser feliz. Faça o que você quiser, mas desde que você seja feliz. Pô, e se eu não quiser ser feliz? Se em algum momento eu não quiser ser feliz? O que é ser feliz, né? É, exato. E aí de uma geração, que provavelmente, inclusive, de pandemia, muito mais propensa a doenças psiquiátricas. Exato. E com muito mais dificuldade de socializar, que é o que a gente comentou mais cedo e o recreio. Eu acho que nesse sentido, E a briga entre as crianças do confrontamento, não o bullying, mas é a briga, a discordância, a divergência, de você ter que lidar com o diferente ali no recreio, não é para as crianças se baterem, mas enfim, né, o desafio de não ter brinquedo para todo mundo. É, sim. Né? Do compartilhamento. Agora, né? quando tem game para todo mundo, quando tem alguma escassez, a gente vai lidar diferente. Ou seja, eu acho que se a gente juntar tudo isso, é uma geração que vai ser bem sofrida, né? Não sei, e a gente que os pais falaram que é só. O mundo disse, é só falar inglês e escolher uma profissão que você gosta, você vai ser rico. Estamos tudo burnoutado? Eu não sei. Eu acho que não. Mas, pô, a gente tá falando de questões de sobrevivência. Mas é que eu sou um otimista. Tá. Então eu penso que... A gente vai reverter tudo isso, o agro vai parar amanhã. O agro não é pop. Não acho que seja isso. Mas... mas a gente tem vários movimentos de SD, sim, por exemplo. Sim. Não sei se vai dar tempo. Como a gente falou na outra temporada, a maior parte deles é falácia? É falácia. É falácia. Acho que o lance é o seguinte, assim, ó. O milênio tende a ter cada vez mais cargos de liderança e talvez sejam menos piores do que o X no sentido de olhar, sei lá, sustentabilidade, qualidade de vida ou humanização. Uhum. Os Zs vão começar a ocupar essas posições e vão ser as pessoas que demandam dessa liderança alguma coisa. E os X, os alfas vão crescer. A gente quer que eles sejam felizes. Felicidade é um conceito muito subjetivo e muito demográfico, social, total, regional. Total. Né, o país mais feliz do mundo, que é o Butão, né, um dos que é sempre mais feliz do mundo, é que tem na Escandinávia. Então, a Noruega, a Islândia, mais feliz do mundo é o Butão, sei lá, depende do recorte. O brasileiro fala que é feliz direto e depende do recorte. E tem um alto índice de depressão. Isso, exato. E é super alienado politicamente. Então, sei lá, isso é relativo. Acho que os desafios podem ser outros, mas se a geração Z é uma geração que tende a não ter uma relação doentia com o trabalho e buscar mais qualidade de vida, possivelmente o mercado estará mais direcionado e as empresas a ter mais qualidade de vida porque vai ter que segurar essa força de trabalho. Sim. Então, não sei, talvez... E se elas também vão ser mais conscientes com o consumo por conta da sustentabilidade, talvez a gente não esteja nesse capitalismo desenfreado, a gente consiga ter um capitalismo consciente. Se ela é menos ligada em status e imagem e mais autenticidade, agora isso vai deixar alguém mais feliz? Eu já não sei. Mas eu quero, obviamente quero estar aqui para ver, né, inclusive acompanhar minhas filhas nisso. Mas eu acho que vai ser desafiador pra caramba também, porque são muitas grandes variáveis, né, assim, em jogo. Cara, eu acho que é sempre desafiador. Pensa pra alguém que nasceu no pós-guerra. Então, mas eu acho que vai ser tão desafiador Pegou um monte de guerra civil. Quanto as gerações anteriores, assim. Sabe o que a gente fala sempre na nossa relação amizade? Ser um adulto funcional é muito difícil. E ninguém avisou isso pra gente na escola. Não. Porque eu acho que tinha que ter aula de como ser um adulto funcional. Claro. E, é difícil. Eu acho que ser adulto é difícil, sempre foi. Acho que as escolhas são diferentes, os critérios de sucesso são diferentes. Então, assim, vai ser muito difícil, porque talvez o critério de sucesso, o critério de dificuldade pra gente, do que a gente chega numa criança, ele seja nosso, e não dela. Perfeito. Né? Quantas vezes, né, a Tatá ou as crianças te questionam de alguma coisa, né? Você lembra que uma vez você teve um problema e a Tatá ligou pra sua mãe com 5 anos? 5 anos. E isso pra gente era impossível. Então, assim, será que administrar crise vai ser um problema pra eles? Não sei, acho que é sempre difícil. Eu só acho que as escolhas e paradigmas são outros. Tudo bem, que mudança climática é tipo o fim do mundo. Mas guerra também não era?
Guerra Fria também não era? Mas era uma parte, né? Não Mudança sei, cara. climática é em relação à Terra como um todo, Quando né? você pensa na tensão... Tava rolando Guerra Fria lá, mas, cara, tinha vários outros países que estavam completamente alienados, Porque né? não tinha... Não necessariamente. Quantos golpes de Estado na América do Sul foram realizados por conta da Guerra Fria? Sim, como A gente não consequência, sabia. né? Trocentos. Né? Quantas... Há um impacto invisível, talvez. Isso, mas há um impacto. Então, viver na Guerra Fria com guerra civil e golpe militar, viver nos Estados Unidos... Cara, eu tava vendo um documentário sobre Guerra Fria, eu recomendo muito, chama Turning Point, Ponto de Virada na Netflix, sobre Guerra Fria. Tem um lance que, assim, os americanos tinham um comercial, propaganda, e nas escolas, que as crianças da escola usavam uma chapinha de ferro e falavam, se seu pai conseguir te buscar no caso de um evento atômico, tenha o babado aqui pra te reconhecer. E eles tinham assim, como sobreviver no impacto atômico? Vai não sei onde, embaixo da cadeira, não sei o quê. Então assim, muito difícil você ver num lugar a qualquer momento vai explodir uma bomba atômica. Muito difícil você, né, ser um afegão que foi ocupado pelos nazistas e aí depois os russos te, entre aspas, salvaram e aí não queriam sair, depois os americanos te ocuparam. Difícil, né? Então não sei, assim... Tá bom, mudança climática, mas pelo menos mudança climática, você sabe que tá mudança climática. Você sabia que o golpe de Estado militar era a CIA? Não sabia. Não, uma coisa que você falou agora, que tem correlação com o que a gente falou de pertencimento, mas no fim das contas, a mudança climática é o único evento que é de pertencimento geral, tá né? Todo mundo nesse problema. Todo mundo com o mesmo problema. Não tem inimigo. Exato. Não tem inimigo. É uma relação menos maquineísta de oposição. Ela é mais coletiva. Talvez essa própria, o que seja isso, que parece que é o tendão de Aquiles, possa ser a grande força de ser isso. O que vá fazer alavancar mudanças, isso. Né, como um todo. E que se o trabalho não for o trabalho e o consumo não for pensar o valor, a gente está falando de um grupo que potencialmente possa ter mais orientação ao social, à vivência, à relação com a terra, ou qualquer coisa que o valha. Pode ser que tudo isso no consumo deu um colapso no capital. Isso tem outro problema para resolver, mas aí sinto muito, cada um com o seu. Então acho que assim a gente fecha. Não, pelo amor de Deus. O episódio. Não sinto muito, cada um com o seu. Mas é isso, os desafios são diferentes. Não, total. Talvez o deles seja implementar tudo que a gente criou de startup de solução legal. Sim, fazer virar realidade, né? Mas, Rafa, eu falei brincando de fechar, mas a gente realmente fecha e eu acho que a gente fechou também num momento em que a gente começou falando de como não dava pra falar muito sobre como eles vão ser e a gente acabou voltando e falando um pouco de talvez como eles serão. Será? Enfim, é muito difícil, né? Porque eu acho que a gente levantou possibilidades a partir de evidências que não são recortes de idade. Então a gente fez um trabalho de futurologia correto, talvez? Não, eu acho que isso já é demais. E é letramento de futuros. A gente não usa mais futurologia. Ainda bem, porque a futurologia eu crio no estereótipo de um futuro pré-determinado. Sim. Não, eu acho que a gente fez um pouco do que as linhas de pesquisa estão indo. A gente colocou várias variáveis e os impactos dessas variáveis. É isso. As crianças que foram alfabetizadas na pandemia e que não tiveram recreio. Agora as crianças que nasceram depois, vamos pegar a Tita, ela foi pra escola, pra creche, já presencial. Sim. Eu não acho que ela vai ter o mesmo problema que a Tatá. Com certeza não, porque a Tatá tava se alfabetizando, Isso, né? Então Online. Eu acho que entendeu? A Tita vai ter problema de socialização por conta da alfabetização, né, dessa idade muito social, depois dos 3, 4 e tal, né? De muita subjetificação da criança. Não sei, acho que não. Então acho que a gente conseguiu criar outros recortes de possibilidades. E não falar que todo alfa vai ter problema de relacionamento. Por isso que eu falei, todo alfa vai curtir, vai querer falar de mudança climática? Não sei, mas é isso, né? Quando a gente vai morrer, né? Porque, gente, existem mudanças climáticas, tá? Não sei se vocês estão observando, está rolando, né? Pra quem acha que não, aí sim sinto muito. Aí sim, sinto muito. Fechamos, então. Tá bom? Muito obrigada por essa temporada. Por essa temporada. E temos próxima já programada. Por isso que eu acho legal que a gente fala bastante sobre aprendizagem, sobre possibilidade de futuro. Só dando spoiler, sobre né? paradigma da escolha profissional. E aí fica aí no ar. Fica aí no ar do que será a nossa próxima temporada. Porque já temos uma temporada a caminho. Temos uma temporada a caminho, então você fique esperto. Fique ligado, deixa aí notificação, siga The Brief nas redes sociais, continue assinando a news,
trocando com a gente. Rafa, quer deixar seus serviços aí, pra onde Quero te achar? deixar. Então, LinkedIn, Rafa Comenali, fala do jeito que escreve com E no final. Você viu que eu falo porque eu tenho muito carioca e mineiro. Igual falo biscoito. O site da Tropix é www.tropix.me. E meu e-mail é rafa@tropix.me. E acho que é isso. Os contar meu CPF é 351. Até 351, mas eu não contar o resto. É isso. Obrigada, Rafa, por até mais uma. E até a próxima, gente. Fique aqui com a gente e tem várias outras temporadas, caso você não tenha visto. A gente se vê em breve. Obrigada. Tchau, tchau. Pra mim, as coisas importantes da vida é, tipo, ser, assim, meta é ser feliz, né? Procurar o que mais traz paz, felicidade e tudo mais. Assim, além dos meus pais e do meu irmão, né? Pra mim também, tudo. Sair da bolha também, pra mim, principalmente, né, onde eu tô, numa bolha completamente fechada, né? Pra mim é super importante sair disso, sair desse aspecto, né, em volta disso, ver o que é realmente o mundo, o Brasil, né, onde vivemos, tipo, eu faço parte do 3% da população que vive na bolha fora dos 97%. Então, pra mim é muito importante enxergar fora. Além de ver, tem muita coisa, né? Fora da bolha. Tipo, a pobreza das pessoas, né? Das condições precárias que vivem, da desumanização que elas sofrem. Em volta de tudo, né? Como tudo se organiza de uma forma diferente na favela, na periferia, assim, como tipo um mundo bizarro que a gente não olha. É punk ver como é, tipo, de verdade, tipo, a gente vive numa bolha onde isso tudo não acontece. Quando a gente olha, a gente fala, caralho, nossa, como é isso tudo, né? E, tipo, vendo, né, tudo que essas pessoas vivem, as dificuldades, pra mim, é difícil pra qualquer um, né? Olhar, imagina pra quem vive. Deve ser assim. Punk. O bom é conhecer, né? Saber que existe isso e ter essa noção. Pra mim, a única vantagem que eu levo é, tipo, saber que eu não tô numa bolha ignorante onde só olha o próprio umbigo, né? Só olha o que tá no limite da bolha, nada mais. Em uns aspectos, né, de geração em comum que eu tenho, assim, de pensamento e tal, em questão de geração, né, com os meus amigos, com meu irmão, assim, é muito, tipo, essa necessidade de não ser tudo igual. Tipo, tentar mudar o máximo possível o mundo que a gente vive, né? Eu acho que muitos dos meus amigos, do meu irmão também, a gente tem muito esse aspecto, desse pensamento, e, tipo, a gente tem um pensamento muito mais aberto em questão de tudo. De orientação sexual, de como o mundo é realmente, assim, dos meus amigos que eu tenho, né, que são um pouco também cabeça fora da bolha, que é esse pensamento mais aberto, né, e toda essa mentalidade em volta. Eu acho que, tipo, o mais preocupante pro mundo futuro, né, pra mim, pelo menos, assim, pra mim, uma coisa que pra mim é preocupante é, por exemplo, o aquecimento global. Pra mim, isso, assim, tá cada vez pior e, tipo, não tô vendo mudanças. Uma coisa que muito vai sobrar pra gente, né, digo, a minha geração. Uma coisa que eu vejo que, tipo, vai cair nas nossas mãos, a gente vai ter que fazer um puta de um movimento pra conseguir mudar. O que me preocupa, né, pro mundo futuro, é também a pouca movimentação de, tipo, evitar guerra. Pra mim, eu não vejo isso acontecendo muito e eu acho que é uma ponto de preocupação também. Além de, tipo, que assim, eu vejo muitas mortes desnecessárias e tudo mais. Eu acho que, tipo, isso é uma grande preocupação pra mim, assim. Pobreza também, tipo, pobreza eu vejo até gente mais se movendo pra isso, principalmente hoje, né? Hoje em dia. Mas é uma coisa que também não estão fazendo o máximo necessário, o máximo que eles conseguem, na real, né? E, tipo, acho que vai ser uma preocupação também que vai vir. O recado que eu queria deixar é que comentários desnecessários são realmente desnecessários, não soltar qualquer coisa, assim, por exemplo, julgar o estilo da pessoa por a roupa ser larga ou não. Então, comentários como, nossa, como você tá moleca hoje, não são necessários, assim, não precisam ser comentados. Isso eu acho que, pra mim, se alguém tivesse informado isso pras pessoas que eu converso, às vezes, com mais idade, seria bom. E com o que eu falei no início também, né? Inclusão de outras coisas, sim, é necessário. Eu acho que é uma reflexão que todo mundo tem que ter. É necessário incluir tudo e todos hoje em dia, porque nós, como padrões, assim, padrões que aparecem nos filmes e livros e tudo mais, não sentimos essa diferença, mas as pessoas que estão sendo incluídas sim sentem. Então, tipo, questão de empatia, né?